Olá, meus amigos, boa noite. Aqui quem fala é o professor Roberto Varela e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso As Raízes da Ideologia de Gênero, curso promovido pelo Instituto Cultural Santo Antônio, que nesse ano turbulento de 2020 está tentando aí nos dar algumas ferramentas necessárias para que possamos compreender melhor a realidade, as relações sociais e principalmente a natureza humana, visto que a natureza humana ela está sempre sedenta pela verdade. Não é isso? Os outros 3 cursos promovidos pelo Instituto Cultural Santo Antônio são a leitura do poema de Parmênides, por parte do professor Sérgio Rezende, a História da Educação, que está sendo trabalhado pela professora Laís, né? E a Estrutura do Governo Global e Nova Ordem Mundial, que o professor Mike está tratando. Então, se você juntar esses 4 cursos, você vai ter uma visão mais ou menos completa do que acontece no mundo, né, das relações sociais e dos problemas que nós vamos enfrentar nos próximos anos, né. Dando continuidade aqui ao nosso curso, intitulado As Raízes da Ideologia de Gênero, obviamente o título nos dá a forte impressão de que estamos estudando, né, as causas da ideologia de gênero. Só que vale lembrar aquilo que eu disse na primeira aula. Uma das causas e uma das mais importantes é a causa final, sendo aí bem aristotélico no estudo do título do tema. Isso significa dizer que estudar as causas também implica estudar os efeitos da ideologia de gênero. Então tudo que é trabalhado nesse curso é baseado de alguma forma naquilo que todo mundo pode verificar, todo mundo pode observar com os próprios olhos, né, que são os efeitos da ideologia de gênero, e também todas as causas da ideologia de gênero, aquelas que não aparecem, obviamente, na grande mídia, que não aparecem, que não são tão evidentes assim, você pode buscar em fontes primárias, porque eu estou usando fontes primárias. Tudo o que é falado aqui é documentado numa vasta bibliografia, né? Então, o objetivo do curso é dar a informação necessária para que você, por você mesmo, né, possa buscar estudar a fonte bibliográfica que eu for passando aqui durante as aulas. As 4 aulas do curso, elas estão estruturadas, cada um com um tema, dentro desse tema maior, a ideologia de gênero, e, obviamente, quando você terminar a 4ª aula, você vai ter uma visão mais ou menos integral do assunto, né? Na nossa primeira aula, no mês passado, nós tivemos uma visão geral da ideologia de gênero, né? Vimos mais ou menos o que significa ideologia de gênero, vimos também um pouco dos seus efeitos, né? Ou seja, tivemos uma visão geral da ideologia de gênero. Na aula de hoje, nós vamos analisar os aspectos políticos, ideológicos e sociais da ideologia de gênero. Ou seja, nós vamos tentar aqui vincular a ideologia de gênero àquilo que nós chamamos de cultura da morte, né? Então, a tese a ser defendida é que a ideologia de gênero nada mais é do que um braço dessa cultura gigantesca intitulada cultura da morte, que assola as bases da civilização ocidental. Na terceira aula, na aula do mês que vem, nós vamos analisar as raízes filosóficas, né, as raízes intelectuais da ideologia de gênero, para a gente tentar entender quais foram e como foi que esses intelectuais criaram essa ideologia tão nefasta. E na 4ª e última aula, nós vamos apresentar aqui com uma vasta documentação e também com reportagens, inclusive reportagens atuais, quais são os efeitos destrutivos da ideologia de gênero, né? Nós vamos ver qual é a destruição que já está sendo provocada por essa ideologia desde ali do final da década de 90 e quais são os efeitos ainda mais destrutivos que ela pode provocar. Então a 4ª aula vai ser aí a cereja do bolo, né? Nós vamos tentar analisar como é que a ideologia de gênero destrói a civilização, trazendo aqui uma série de reportagens e casos atuais para que nós possamos, né, ter um embasamento aí, não só teórico, mas também prático do assunto, tá joia? Então, como eu disse, para a aula de hoje, nós vamos tentar aqui provar a tese de que a ideologia de gênero nada mais é do que um braço da cultura da morte. Isso significa dizer o seguinte, significa dizer que estamos defendendo aqui a ideia de que existe uma cultura, né, em voga, que está dominando as relações sociais no mundo ocidental e que a ideologia de gênero é apenas um braço dessa vasta cultura. Isso significa dizer que essa cultura da morte tem outros braços, né? Por exemplo, o aborto. O aborto é um braço da cultura da morte. A promoção da eutanásia é um braço da cultura da morte.
né? A promoção da legalização das drogas é um braço da cultura da morte, né? A promoção do sex lib, né? da liberdade irrefreada sexual, também é um braço da cultura da morte. Ou seja, a cultura da morte ela é gigantesca, ela é vasta, ela domina os meios de comunicação, domina as conversas informais do senso comum, e a ideologia de gênero não é diferente. Ela é mais um braço dessa cultura, né, que visa destruir, como eu disse, as bases da nossa civilização. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é compreender o que é cultura da morte, né? A gente tem que entender o que é cultura da morte para percebermos a relação dessa cultura com aquilo que nós chamamos de ideologia de gênero, né? A cultura da morte é um nome que foi cunhado ali por volta do ano de 1995 pelo Papa João Paulo II, né? O Papa João Paulo II, naquele ano, ele escreveu uma encíclica intitulada Encíclica Evangelium Vitae, e nessa encíclica ele alertava os fiéis, alertava os cristãos, inclusive também os não cristãos, que estava em voga uma cultura que visava destruir as bases da civilização e, obviamente, colocar obstáculos na religação do homem com Deus, já que essa é a finalidade principal daquele que pode se dizer um ser humano. E quando ele cunhou esse termo, obviamente o termo chamou a atenção, cultura da morte. Então, o primeiro passo para a gente entender a aula de hoje é compreender o que ele quer dizer com isso, né? O que seria a cultura da morte. Para entender o termo cultura da morte, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar entender aqui o primeiro, o que é cultura, né? O que é cultura? A palavra cultura ela é usada nos meios de comunicação, todo mundo fala sobre cultura, nos jornais, na escola, né? Pais e filhos discutem sobre cultura, e hoje cultura virou tudo. E quando uma coisa tem o significado de tudo, significa dizer que ninguém sabe do que se trata. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é cultura. O que é cultura? A primeira verificação do que seria cultura nós temos na nossa vida prática, não é isso? Nós fazemos parte de uma sociedade, né? Por exemplo, existe a sociedade brasileira. Ó. Eu faço parte da sociedade brasileira. A sociedade brasileira ela é reconhecida dessa forma porque ela compartilha e é estruturada em cima de certos valores culturais. Então, no primeiro momento, o que seria cultura? Cultura seria um conjunto de valores que, de certa forma, dá estrutura a uma sociedade. Então, uma sociedade ela só existe porque ela é ordenada, ela é estruturada por aquilo que chamamos de valores culturais, né? Então, por exemplo, a demonstração de fé de uma pessoa é uma cultura, não é isso? O modo como as crianças e os adolescentes aprendem na escola, aquilo também designa um pouco da cultura daquela sociedade específica, não é isso? Os valores morais de certo e errado, bem e mal, são valores culturais, não é isso? Além de tudo aquilo que é produzido pelo homem e que, obviamente, é resultado direto da sua natureza, né? Como, por exemplo, as artes, não é isso? A música, a literatura, tudo isso é considerado cultura. Então a cultura, de certa forma, ela, num primeiro momento, estrutura uma sociedade específica e, num segundo momento, ela também é produto da inteligência humana, não é isso? Ora, se cultura estrutura a sociedade e, ao mesmo tempo, é produto da inteligência humana, isso significa dizer que o único ser que pode produzir cultura é o ser humano. É o ser humano. Não é isso? Leões, por exemplo, não se organizam em sociedade. Não há uma organização social. Por quê? Porque não há produção de valores culturais. Os leões, eles vivem mais ou menos da mesma forma, enquanto que o homem não. O homem vira e mexe, ele tem que reestruturar a sociedade, né? Após um processo de anomia qualquer, ele tem que reestruturar a sociedade em cima dos valores sociais que ele carrega. Aí a gente tem que observar se esses valores são conservados, devem ser conservados ou não, né? Aí depende de cada sociedade, né? No caso. Só que se você observar bem, de perto, o termo cultura, você percebe de cara que o termo cultura, ele, na verdade, se você fizer uma análise etimológica do termo, na verdade tem a ver com outros dois termos, né? Que é o termo cultivo e o termo culto, né? Fazendo uma análise bem detalhada da etimologia da palavra cultura, você chega a esses dois termos, né? O termo cultivo e o termo culto, não é isso? Olha que interessante, quando a gente fala em cultivo,
Obviamente, a primeira imagem que nós temos é do homem cultivando da terra o seu alimento, o que faz todo sentido. O trabalho humano para produzir bens, para produzir alimento, faz parte da sua cultura, não é isso? Trabalhar faz parte da natureza humana. Então, quando esse trabalho é efetuado, ele passa a modelar as relações sociais, estamos falando de cultura, né? Só que a palavra cultivo, ela tem ainda uma razão de ser muito mais emblemática e muito mais verdadeira, né? Que é quando o homem cultiva da sua própria natureza certos valores que ajudam e auxiliam a ordenação social, né? Então, por exemplo, o homem ele possui uma natureza, não é isso? O ser humano possui uma natureza que o difere dos animais, dos vegetais, dos minerais, né? Por mais que ele tenha características também desses outros seres. Mas se cultura é algo produzido somente pelos seres humanos, então o ser humano, quando ele cultiva algo da sua natureza específica, aquilo acaba produzindo certos valores que nós podemos chamar de cultura. Não é isso? Por exemplo, ó, a arte. A arte, o que é a arte? A arte nada mais é do que um artifício criado pelo homem, né, para mostrar para outro homem, educar outro homem, levar o conhecimento para outro homem. E da onde vem a arte? A arte vem da criatividade humana, da visão que o homem tem do belo. Então o homem, naturalmente, ele existe para contemplar o belo. E como ferramenta dessa contemplação, o homem cria arte, cria literatura, cria poesia, cria música, cria o teatro, cria o cinema. Não é isso? Por isso que essas coisas são chamadas de cultura. De cultura. Né? E a outra determinação para a palavra culto, aumenta ainda mais de significado o termo cultura. Porque quando o homem cultua alguma coisa, se subentende que ele está cultuando algo do alto, algo que é maior do que ele. Né? Então, culto tem a ver com o sagrado, tem a ver com aquilo que o homem percebe de Deus, né? Tem a ver com aquilo que o homem percebe ser a raiz e a verdade de todas as coisas, que é o próprio Deus. Então, obviamente, cultura também se subentende religião, religiosidade, religação do homem com esse ser divino. Então, toda vez que um homem produz coisas a partir da sua natureza específica, que é a inteligência, que é a busca pelo belo, pelo verdadeiro, pelo bem, o homem produz cultura. E toda vez que um homem também presta culto a Deus e recebe de Deus algumas graças, o resultado disso também é produção de cultura, como, por exemplo, a religião. Não é isso? Então, a cultura, ela existe para estruturar a sociedade. Se fôssemos forçar um pouquinho o tema, a gente poderia chegar a uma outra significação que engloba tudo o que eu disse até agora. Não é isso? A gente pode dizer, por exemplo, que cultura, na verdade, fortalece a vida humana. Então, quanto mais eu consumo cultura a partir desses termos que eu acabei de explicar, obviamente eu me torno mais humano. Então, cultura, em termos de etimologia, em termos de sentido original, é tudo aquilo que valoriza a natureza essencialmente humana. Então, ao consumir cultura, obviamente, eu me torno um melhor ser humano. Eu vivo melhor como um ser humano. E aí, de repente, você chega na encíclica do Papa João Paulo II e lê o termo cultura da morte. Na hora se percebe o contrassenso. Se os valores culturais visam fortalecer a vida humana, a palavra morte aí não cabe. Então, o que ele chamou de cultura da morte? O que ele chamou de cultura da morte? Obviamente, cultura da morte vai estar simbolizando, vai estar sintetizando todos aqueles valores que de alguma forma atentam contra a dignidade humana, atentam contra a natureza específica do ser humano. Então aquilo que vai contra o amor é contra o ser humano. Por quê? Porque o amor é algo que só pode ser sentido e conhecido pelo ser humano. Se você tem algum valor cultural que atenta, sei lá, contra a vida humana, então isso tem que ser chamado de cultura da morte. Percebe a questão? Ou seja, por exemplo, o aborto. O aborto é um braço da cultura da morte. O aborto é um atentado contra a vida humana. Você pode ver que todo mundo que defende o aborto
vai defender a tese de que o feto não é um ser humano. Ou seja, está negando a realidade. Por isso o nome cultura da morte. Então todos aqueles valores que visam, de alguma forma, destruir aquilo que é considerado essencialmente humano, nós vamos chamar de cultura da morte. Então percebam a sagacidade e a inteligência do Papa João Paulo II. O termo não é um contrassenso. Porque ao mesmo tempo que cultura simboliza inteligência e morte simboliza um atentado contra a natureza humana, você tem então a junção dessas duas palavras, cultura e morte, uma síntese perfeita do que está acontecendo no mundo atual. Ou seja, existe uma inteligência por trás de certos valores que visam atentar contra a dignidade humana. Daí o termo cultura da morte. Então, de cara, se você sabe que a ideologia de gênero é um braço da cultura da morte, a finalidade da ideologia de gênero é atentar contra a dignidade humana. Não é isso? Assim como a liberdade refreada sexual é atentar contra a natureza humana. Ser a favor do aborto é atentar contra a natureza humana. Por isso o nome cultura da morte. Percebe isso daí? Isso é muito importante para a gente entender, para a gente perceber que cultura da morte não é um nome dado de orelhada, ao acaso. É um nome que justifica de maneira perfeita todas essas atrocidades que nós estamos vendo no mundo de hoje. Não é isso? Não me venha falar que o mundo de hoje não está doente. Né? Está aumentando o número de suicídios entre os adolescentes, as famílias estão se separando, estão sendo destruídas. Não é isso? As pessoas não têm mais respeito pela dignidade humana, em nenhuma das suas formas, desde o trato mais básico, que são as relações interpessoais entre seres humanos, até num plano mais macro, como, por exemplo, as guerras que estão acontecendo no mundo inteiro. Nunca se matou tantos seres humanos quanto hoje, então não me venha dizer que o mundo de hoje é resultado de uma espécie de progresso, que não é. Então existe uma cultura nefasta que está destruindo a dignidade humana. Percebe? Daí o termo cultura da morte. Então o que nós vamos ver hoje? Nós vamos tentar entender o seguinte. Prestem muita atenção. Se vocês observarem quem apoia a cultura da morte, vocês vão perceber sempre grupos ativistas que aparentemente não têm nenhuma relação entre si, mas que defendem a mesma causa, que é a cultura da morte. Por exemplo, se você conhece alguém hoje que se diz defensor do controle populacional, né? Eu lembro na minha época, por exemplo, ali nos anos 90, né, nas minhas aulas de ensino médio, quanto aluno, né, eu lembro que quase todos os professores, principalmente da área de humanas, eles defendiam o controle populacional. Pessoas que até hoje defendem o controle populacional são a favores dessa cultura dita cultura da morte. Eles não vão negar e não vão ir contra nenhum braço da cultura da morte. Vão ser a favor do aborto, vão ser a favor da ideologia de gênero, vão ser a favor da eutanásia. Não é isso? Quando você olha hoje os libertários sexuais, as pessoas que defendem uma liberdade refreada sexual, eles também defendem todos os braços da cultura da morte. Quando você conhece ativistas, né, dos direitos dos homossexuais, todos eles vão defender todos os braços da cultura da morte. Quando você percebe que alguém defende o multiculturalismo, né, e o politicamente correto, a defesa de que os valores eles devem estar no mesmo patamar e, se possível, universalizá-los, né, através do politicamente correto, todas as pessoas que defendem, são a favor do politicamente correto, também defendem todos os braços da cultura da morte. Não é isso? Os ambientalistas extremistas, todos eles defendem todos os braços da cultura da morte. Os progressistas, os marxistas, aqueles que se dizem de esquerda, os pós-modernistas, os desconstrutivistas. Olha só, todos esses istas que eu estou dizendo, todos esses rótulos de pessoas, são pessoas com ideologias diversas, mas que têm um ponto em comum. Todos eles defendem a dita cultura da morte. Eu fico abismado de perceber que as pessoas não se assustam com isso.
Pessoas que têm ideologias tão diferentes como podem defender, todos eles, sem medo de errar, a mesma cultura. Isso significa dizer, obviamente, que para ordenar diferentes pontos de vista sobre o mundo a partir de uma mesma base que a cultura da morte, isso só me faz provar que existe uma inteligência por trás disso. Uma inteligência que, na verdade, é uma contra-inteligência. Uma inteligência que, obviamente, visa, né, a morte da dignidade humana. Não é isso? Por exemplo, a coisa tá tão feia, mas tão feia, que se você ligar a televisão em qualquer canal, e se nesse programa específico que você estiver vendo, resolver discutir as ditas questões sérias, você sempre vai ver as mesmas opiniões, defendendo sempre as mesmas coisas. Eu até anotei aqui, ó. Geralmente as pessoas estão defendendo um mundo com menos pessoas, né? Possivelmente, se você for em alguma conferência que vai debater questões políticas, vai ser unânime, todo mundo vai defender um mundo com menos pessoas, não é isso? A gente escuta até hoje, a gente escuta dentro da própria família. Ó, tenha poucos filhos, menos pessoas é melhor, o mundo de hoje está meio maluco, né? O mundo de hoje está mais difícil de ganhar dinheiro. Olha só, as pessoas negam até a realidade, não é isso? A minha avó, por exemplo, minha avó materna, ela teve 12 filhos e viveu numa pobreza só. Isso. Isso não significa dizer que ter filhos está diretamente ligado à condição financeira. Coisa que a gente vai falar melhor depois, talvez nessa aula ainda. As pessoas defendem mais prazer sexual, né? É muito comum nós ouvirmos em qualquer bate-papo opiniões do tipo, não, o que importa é o prazer, o que importa é fazer o que se gosta, né? O prazer sexual é elevado, né, a outro patamar, acima do próprio amor, que faz parte apenas da dignidade humana, não é isso? Eliminação das diferenças entre homens e mulheres, também é uma conversa que é muito batida. Em qualquer roda de conversa, essa questão ela é repetida, né? Dizer que não existe diferenças entre homens e mulheres. Obviamente, quando você olha um homem, olha uma mulher, na hora você percebe que tem diferenças. A começar do dado mais evidente, a força física. O homem, geralmente, ele tem uma força mais física maior do que a mulher. E, hoje em dia, é opinião corriqueira a anulação dessas diferenças, né? Não existe mães em tempo integral, outra opinião que você escuta por aí, não é isso? A defesa de que a mãe, ela não pode ser mãe em tempo integral, né? Como se educar o filho fosse algo errado, como se educar integralmente o filho fosse algo errado, não é isso? E pior, além dessas opiniões, você vê ações ditas sérias, ações políticas e sociais ditas sérias, que de alguma forma você não pode contrariar de jeito nenhum. Que se você contrariar, você na hora é marginalizado da opinião pública. Que ações são essas? Ó? Anticoncepcionais, aborto legal, ó, são coisas que não são discutidas mais. Tem que legalizar o aborto. Anticoncepcional é necessário, não é isso? Ó, promoção da homossexualidade, isso também você vê muito. Você vê muito, você não vê uma espécie de respeito ao homossexual, mas você vê uma promoção da homossexualidade, que nada mais é do que uma promoção do prazer sexual sem a questão dos bebês, sem a questão das crianças, né? Uma outra coisa que a gente vê muito é a promoção de cursos de educação sexual para crianças, né? E nesses cursos se defende que o prazer é tudo, né? E é ensinado às crianças, sim, questões relativas ao aborto e ao gênero. Eu já vi com os meus próprios olhos, não é isso? Então, se você vai contra a educação das crianças, né, que defende a sexualidade livre, defende o gênero, defende o aborto, você naturalmente é rechaçado em termos de opinião pública, não é isso? A eliminação dos direitos dos pais na educação das crianças, né? O pai que impede que a criança seja educada, né, por esse tipo de educação, naturalmente o pai ele é rechaçado, né? Existem países, inclusive, que já têm leis que ameaçam o pai, inclusive, de prisão, se o pai proibir a criança de ir à escola. Não é isso? Por exemplo, aqui no Brasil o ensino é obrigatório, a educação é obrigatória. Então o pai que não leva a criança, eu não concordo com o sistema educacional brasileiro. Se o pai se negar isso, o pai pode ir preso, não é isso? Outra coisa, todas as mulheres têm de trabalhar fora. É uma outra verdade imposta que a gente aceita. É uma opinião corriqueira, não é isso?
e desacreditar principalmente que as religiões que vão contra, né, essas medidas, que vão contra a cultura da morte, elas devem ser rechaçadas, elas devem ser destruídas. Né? Ó, falar que cristão hoje, cara, assim, você corre sério risco. Você corre sério risco. Você pode até falar que é cristão, mas se você pratica a religião, caramba, aí você já vira fundamentalista. Né? Então, o que está acontecendo no mundo hoje é algo muito sério. Muito sério. Isso significa dizer, de tudo que eu falei aqui, que a cultura da morte, ela já entrou nas relações sociais, ela já tomou conta da opinião pública, e por mais que a maioria, por exemplo, da população brasileira seja contra a cultura da morte, ainda assim essa maioria deve ser obrigada a ficar em silêncio. Não pode emitir opinião. Então, obviamente, estamos vivendo um momento muito difícil. Muito difícil. Né? Daí a importância de se entender que cultura da morte é essa. Então, diante disso, nós chegamos ao momento mais pesado da aula, que é o momento no qual nós devemos narrar, fato após fato, toda a cronologia da cultura da morte. Apesar de ser o momento mais pesado da aula, porque a gente vai analisar uma espécie de linha histórica, né? Desde a origem da cultura da morte até o advento do termo gênero, né, que faz parte, obviamente, dessa cultura da morte, apesar de ser um momento pesado da aula, mas é um momento necessário. É necessário nós compreendermos quais foram os fatos históricos que foram acontecendo de maneira sucessiva para percebermos, né, a totalidade da cultura da morte e o seu desenvolvimento complexo. Né? A história começa ali no final do século XIX, através de dois grandes acontecimentos que ocorrem por uma coincidência incrível no mesmo ano. Você tem primeiro um milionário chamado John Rockefeller I, né, que devido ao muito dinheiro que ele conseguiu, né, muito em conta das ideias liberais econômicas que haviam tomado conta das relações sociais nos Estados Unidos, e ele conseguiu reunir uma grande fortuna devido ao trabalho em relação ao petróleo, né, e outros combustíveis. O John Rockefeller, ele então começa a se arriscar na sua carreira filantrópica. Né? Ele percebe que com muito dinheiro ele pode ativar o seu lado filantrópico para tentar ajudar de alguma maneira os problemas que assolam outros indivíduos humanos. Né? E a sua primeira ação filantrópica, já no final do século XIX, é a criação da Universidade de Chicago. Né? Ele, muito por influência do protestantismo, né? Aqui vale ressaltar que existem teorias sociológicas que defendem a tese de que o protestantismo serve de pano de fundo para o crescimento econômico. O John Rockefeller, ele cria a Universidade de Chicago, né? Então ele tem ali uma primeira ação benemérita, filantrópica, de auxílio na parte educacional à sociedade norte-americana. E no mesmo período, né? No mesmo ano, que se eu não me engano, tem aqui, dá para consultar, foi no ano de 1889, Andrew Carnegie, ele escreve o Evangelho da Riqueza, né? Então, Andrew Carnegie, ele escreveu o Evangelho da Riqueza, ele acaba criando uma literatura que visa exortar que os empresários milionários, muito ricos dos Estados Unidos, possam usar suas riquezas em atividades filantrópicas. Então, ao mesmo tempo que você tem uma ação filantrópica, né, de uma pessoa muito rica, que é o John Rockefeller primeiro, você tem o Andrew Carnegie, que na época era o homem mais rico do mundo, escrevendo um livro defendendo, né, uma tese de que os empresários ricos devem usar suas riquezas para as ações filantrópicas. Então, nasce ali nos Estados Unidos, no mesmo ano, né, uma espécie de ações filantrópicas que vai nortear ali o rumo daquilo que mais tarde nós vamos chamar de produção da cultura da morte. Né? Em 1901, né, aí já adentrando o século XX, você tem a criação da fundação do Instituto Rockefeller de Investigações Médicas. Né? Então, Rockefeller, além de ter criado uma universidade, ele cria também uma fundação, um instituto, melhor dizendo, de investigações médicas, visto que os principais problemas que ele percebia eram problemas concernentes à saúde, né? Pessoas que sofriam, né, com a falta de saúde, com doenças graves da época. Em 1913, há a criação da Fundação Rockefeller. Percebam que esse ano 1913 ele é fundamental para compreendermos o que é a cultura da morte.
porque a criação da Fundação Rockefeller, ela visa promover o bem-estar da humanidade em todo o mundo, através da ideia do pastor batista Frederick Gates, de combater as enfermidades e promover a saúde. Então, quando você teve lá o Instituto Rockefeller de Investigações Médicas, o produto dessas investigações foi de que, depois de mais ou menos 10 anos, a criação da Fundação Rockefeller, ou seja, uma fundação inteira, né, destinada ao bem-estar da humanidade, né, pelo resto do mundo. Então, a Fundação Rockefeller, ela tem a pretensão de romper os limites dos Estados Unidos para alcançar o mundo e aí sim combater as enfermidades e promover a saúde. Então, as ações filantrópicas até então, até ali 1913, você percebe que são encerradas na área médica, né? Sempre pela promoção da saúde, mas que agora não age somente nos Estados Unidos, mas também no mundo inteiro, quando o Rockefeller percebeu que os problemas fora dos Estados Unidos são maiores do que haviam lá dentro. Em 1922, a Fundação Rockefeller começa a promover a pesquisa em ciências sociais, aplicando o ideal positivista. Isso aqui é muito importante. O Rockefeller, ele, com a sua fundação, ele começa a aplicar dinheiro na promoção de pesquisas das ciências sociais, né? A gente tem que lembrar que as ciências sociais elas surgem no século anterior, no século XIX, através do sucesso do positivismo. O positivismo, para quem não sabe, é uma corrente filosófica que defende a tese de que a sociedade só progride se ela levar em conta um único saber confiável que existe, que é o saber científico. Então o positivismo, ele tece críticas seríssimas à religião e à filosofia clássica para colocar no lugar a ciência, como se fosse um norte da salvação de todos os problemas que as sociedades possam enfrentar. Então o positivismo, ele tinha uma visão otimista da evolução social e que na medida que as sociedades utilizassem a ciência na busca do conhecimento para solucionar os seus problemas, as sociedades iam progredindo. Isso afetou inclusive a Fundação Rockefeller, que passou também a bancar pesquisas na área das ciências sociais. Em 1923, aqui é muito interessante, né? Em 1923, o pastor Frederick Gates pede demissão da fundação que ele ajudou a criar, percebendo a perversão dos princípios que norteavam a filantropia médica, né? Então a gente tem que lembrar que o projeto inicial filantrópico da Fundação Rockefeller é toda a ação na área médica. Quando adentra ali a influência das ciências sociais, o pastor Frederick Gates, que foi um dos que idealizaram a Fundação Rockefeller, ele pede a sua demissão por perceber que é uma espécie de perversão aos princípios de filantropia, que ele queria que apenas ficasse na área médica, né? E nesse mesmo ano, acabam se multiplicando as acusações de que a Fundação Rockefeller buscava controlar as decisões educacionais nos Estados Unidos e que pesquisadores não tinham liberdade para desenvolver seus pontos de vista sobre pesquisa científica, né? Então, a Fundação Rockefeller começa a receber várias acusações de que, ao deixar de lado as preocupações médicas e se preocupar mais na parte de ciências sociais, há também a acusação de que a Fundação Rockefeller visa controlar as pesquisas científicas, né? Em 1933, há um investimento maciço em genética e biologia. Olha que interessante. E a Fundação Rockefeller, através de uma ata, diz que está em busca da criação de um tipo superior de espécie humana. Então olha como é que a coisa começa a se desenrolar. Começa lá com ações beneméritas e filantrópicas, até chegar em 1933 com a perspectiva de que, através da manipulação genética e biológica molecular, possa haver a esperança da criação de um tipo superior de espécie humana. Em 1934, ou seja, um ano depois, a Fundação Rockefeller passa a bancar pesquisas sobre o controle populacional, né? Esse ano, então, também ele é emblemático. Pela primeira vez aparece a ideia dentro da Fundação Rockefeller de que o crescimento populacional é uma das causas dos problemas que o mundo enfrenta. Então, se de repente a gente controlar o crescimento populacional, a gente consegue, de certa forma, trazer os tais benefícios para o mundo, né? Em 1933, a criação da Fundação Ford, uma outra fundação que junto com a Fundação Rockefeller, também um ator principal da construção da cultura da morte, né? Aí tem o período da guerra, o período da Segunda Guerra, aí vem 1946. Aqui a gente tem que destacar o seguinte: o que aconteceu? Todas essas ações beneméritas e filantrópicas, elas estão destinadas à construção material de soluções para os problemas do mundo,
né? Então, você tem, por um lado, a área médica, né, que visa solucionar os problemas relativos a doenças, relativos à saúde dos indivíduos pelo mundo todo, e por um outro lado, né, o galho ali, né, o ramo das ciências sociais, que visa, de algum modo, tentar entender cientificamente os problemas sociais. Só que na medida que essas coisas eram construídas, vinha a guerra e destruía tudo, né? Então, obviamente, o trabalho ia por água abaixo. Então, em 1946, ou seja, 10 anos depois da criação da Fundação Ford e depois do período de guerra, né, você vai ver uma mudança na estrutura da Fundação Rockefeller. E aí nascem 3 principais objetivos para essa fundação, que não são mais aqueles objetivos, né, do período antes da guerra. E quais são esses principais objetivos? São 3. O primeiro, tentar resolver os problemas econômicos e políticos dos Estados Unidos. Isso aqui é importante. Por que agora a Fundação Rockefeller está atacando os problemas econômicos e políticos dos Estados Unidos? Por 2 motivos. Primeiro, problemas políticos, porque os Estados Unidos entraram na guerra, né? E a guerra não é uma boa coisa para quem quer promover a paz no mundo, não é isso? E os problemas econômicos têm a ver com a quebra da Bolsa, que tinha acontecido alguns anos antes. Então, com medo de perder a riqueza, a Fundação Rockefeller passou também, através das ciências sociais, a tentar entender como solucionar os problemas econômicos e políticos dos Estados Unidos. Segundo o principal objetivo, é se inteirar das relações internacionais para construir um mundo em que a paz possa crescer. Então, a paz mundial, passa a ser uma preocupação da Fundação Rockefeller, tá? E o terceiro, o estudo do comportamento humano para o entendimento dos fatores que modificam ou controlam o comportamento humano. Então nasce aqui um principal objetivo que até então não tinha aparecido, né? O estudo de ciências sociais também vai produzir uma perspectiva de controle e modificação do comportamento humano. Então abre-se aqui uma nova porta de ação da Fundação Rockefeller, que é a manipulação do comportamento humano. Isso é importante porque isso vai ter um desdobramento naquilo que nós vamos chamar de cultura da morte, tá? Em 1947, acontece a morte do Henry Ford. E aí o que acontece? 90% das ações da Ford são doadas à Fundação Ford, que passa a ser a maior fundação do mundo. Então, a Fundação Ford vai reunir uma riqueza 4 vezes maior do que a Fundação Rockefeller, que passa a ser agora a segunda maior fundação do mundo, perdendo para a Fundação Ford, obviamente, né? Em 1949, as ações filantrópicas deixam as atividades médicas e passam a buscar a paz no mundo, mediante a ideia de empoderamento das Nações Unidas para o enfraquecimento das soberanias nacionais. Então, olha só, com o término da guerra, nasceu, né, a Organização das Nações Unidas, e o que as fundações perceberam? Elas perceberam o seguinte: caramba, se a gente agir, né, em comum acordo com as Nações Unidas, aproveitando o dispositivo das Nações Unidas, a gente pode promover a paz. Então a gente empodera as Nações Unidas para tentar fazer a cabeça dos governantes para o enfraquecimento das soberanias nacionais, né? Porque se você tem as soberanias nacionais ainda funcionando de maneira regular, fica muito difícil das Nações Unidas agirem. Então o enfraquecimento, né, das soberanias nacionais, ela se inicia ali no ano de 1949, quando as fundações começam a injetar dinheiro e a participar das reuniões das Nações Unidas, tá? Em 1952 é criado o Conselho Populacional. Então nasce uma espécie de Conselho Populacional mundial, mediado ali pelas Nações Unidas. Então a questão populacional passa a ser uma preocupação mundial. Percebe a questão? 7 anos depois, em 1959, há um investimento no desenvolvimento do DIU, o dispositivo intrauterino abortivo. Então olha só que interessante. Percebendo pelo Conselho Populacional que o crescimento populacional é um problema, em 1959 eles investiram tanto que conseguiram desenvolver o DIU, né, que é um dispositivo abortivo. E, obviamente, a promoção do aborto diminui o crescimento populacional, né, por razões óbvias. De 1959 a 1968, ou seja, ali quase 10 anos, você vai ter inauguração de várias fábricas de DIU em vários países. Então há uma proliferação de fábricas, então a produção do DIU acontece em larga escala.
Em 1961, o John Rockefeller III discursa em uma conferência da ONU dizendo o seguinte, olha, o crescimento populacional é o segundo problema da humanidade depois do controle das armas atômicas. Então, ali no início da década de 60, né, você tem um destaque mundial para a questão do crescimento populacional, mostrando que o crescimento populacional é um problema seríssimo a ser resolvido, né, segundo, obviamente, a Fundação Rockefeller e ali os conferencistas da ONU. De 65 a 68, de 1965 a 1968, ou seja, em 3 anos, há a promoção através de um forte lobby, muito dinheiro investido das fundações, de mais ou menos 2 bilhões de dólares, há uma promoção do aborto clandestino, esterilização forçada, anticoncepção e difusão clandestina do Ciotec, do misoprostol, né, que é uma medicação abortiva. Então você percebe que quando eles observam que o aborto freia o crescimento populacional, além da inauguração de várias fábricas de DIU pelo mundo inteiro, né, eles começam a investir através de lobby político, né, e muita grana, a promoção do aborto clandestino, esterilização forçada, anticoncepção e difusão clandestina do misoprostol, que é um medicamento abortivo. Então o aborto passa a ser uma grande preocupação da Fundação Rockefeller, né? É interessante que, na época, um dos líderes do programa declarou que impediu o nascimento de 1 bilhão de pessoas. Então, em 3 anos, foi impedido aí o nascimento de 1 bilhão de pessoas, segundo o relato de um dos líderes do programa dessas fundações, né? Em 1967, a publicação de um artigo do Kingsley Davis, do grande sociólogo Kingsley Davis, que é vital para compreender a questão do gênero. E nesse artigo ele defende a tese de que o controle populacional não virá nem pela atuação política, nem pela atuação médica e nem pela atuação econômica. E ele vai dizer o seguinte, a única maneira de a gente atuar e realmente frear o crescimento populacional é através da ação sociológica. Segundo o Kingsley Davis, é necessário uma mudança comportamental na estrutura familiar, né? É necessário motivar as mulheres no mundo do trabalho, é necessário alterar as normas sexuais, né? Ou seja, é necessário mudar a modificação e a constatação de que homem e mulher são complementares. Então, se a gente mudar a cabeça das pessoas, mostrando que homem e mulher não são complementares, a gente consegue um resultado maior, vai dizer Kingsley Davis, a gente consegue um resultado maior no controle populacional. Só que essa ideia do Kingsley Davis ela é rechaçada de imediato. Aí, somente em 1973, vai surgir uma outra personagem nessa história, que era uma das melhores alunas do Kingsley Davis, Adrienne Germain, que consegue, numa reunião única, de curta duração inclusive, fazer a cabeça, né, do Rockefeller III a retornar, né, aquele projeto antigo lá do Kingsley Davis. Que projeto é esse? A manipulação do controle do comportamento humano, não é isso? E aí o que a Fundação Rockefeller passa a fazer? Ela passa a financiar grupos ativistas ligados ao feminismo e aos movimentos pela causa homossexual, né? Então aqueles grupos que antes eram grupos de ativistas que gritavam sozinhos e as pessoas nem ouviam muito, passam a ser agora financiadas com muito dinheiro pela Fundação Rockefeller, né? Depois de muito tempo, de 1974, continuam esses financiamentos e, obviamente, esses grupos minoritários começaram a ganhar voz. E aí, em 1990, a Fundação Ford publica um relatório, isso aqui é muito importante, ó. A Fundação Ford publica um relatório afirmando que a saúde e a doença não são estados biológicos, mas são estados de comportamento social. Então a Fundação Ford, através desse relatório, começa a afirmar que a questão da saúde e a questão da doença devem ser resolvidas pela sociologia e não mais pela biologia, né? Com isso, a Fundação Ford passa a financiar e muito os debates para a busca de um consenso no reconhecimento que o aborto é um direito reprodutivo. Então, se o aborto antes, né, ele era visto como uma ação de controle populacional às claras, agora o aborto ele é escamoteado como um direito reprodutivo. Percebe a questão? O aborto, então, agora, ele não deixa às claras que serve para controle populacional, mas agora ele passa a ser vinculado à questão do direito reprodutivo, ele passa a ser vinculado a uma questão de saúde,
que é o que você escuta muito hoje em dia. O argumento das abortistas é que o aborto é uma questão de saúde, é uma questão de direito reprodutivo. Percebem a jogada? Né? Em 1992, ou seja, 2 anos depois disso, acontece a Eco 92, né, que é ali uma espécie de encontro entre ambientalistas que aconteceu no Rio de Janeiro, obviamente mediado pela ONU. Né? Olha que interessante, as feministas, vários movimentos feministas do mundo inteiro se aproveitaram da Eco 92, né, que aconteceu no Rio de Janeiro, e elas se aproveitaram disso para se encontrarem. Para quê? Para decidir como dominar a Conferência Populacional do Cairo, que aconteceria 2 anos depois, somente em 1994. E o que elas estavam tentando ali combinar? Simples, certas estratégias de discurso para que em 94 elas pudessem empurrar a goela abaixo, né, os termos do relatório lá da Fundação Ford, que vai defender que o aborto tem a ver com direito reprodutivo. E nada tem a ver com controle populacional. Percebe a questão? E aí o que vai acontecer? No ano seguinte, em 1993, a Fundação Rockefeller passa então a financiar os movimentos de esquerda na América Latina. Então a Fundação Rockefeller percebeu que a ação na América Latina poderia ser mais eficaz através dos movimentos de esquerda, que tinham ganhado uma conotação importante anos antes. Não é isso? Os movimentos de esquerda estavam numa crescente, né, na década de 90 na América Latina. Então a Fundação Rockefeller passa a financiar. Né? Financiar para quê? Para que esses movimentos de esquerda possam atingir o poder, alcançar o poder, e a única troca referida e buscada pela Fundação Rockefeller é que esses movimentos de esquerda pudessem aderir à aceitação ao movimento homossexual, à aceitação da legalização do aborto e do sex lib, né, da liberdade sexual irrefreada. Né? Então vai ter aí, através do financiamento da Fundação Rockefeller na América Latina, o encontro, né, dos movimentos de esquerda, que eram movimentos de guerrilha que buscavam o poder, ou então movimento através de partidos políticos, com os movimentos pós-modernos, né, os movimentos contemporâneos, os movimentos filosóficos contemporâneos, que defendiam a questão já da legalização do aborto, a questão do direito homossexual e a questão da liberdade sexual irrefreada, né, do sex lib. E aí, em 1994 e 1995, a gente chega ao final da nossa história. Porque o que vai acontecer? Em 1994, lá na Conferência do Cairo, né, sobre a questão da população, há um sucesso na implantação do relatório da Fundação Ford. Então, a Fundação Ford é aceita, né, naquela reunião em Cairo. E aí, o que acontece? O direito reprodutivo passa a ser a defesa do aborto. Então, o que é perceptível, né? É perceptível que essas 2 últimas conferências, né, que vão acontecer nos anos de 94 e 95, né, a Conferência do Cairo e a Conferência de Pequim, promovidas pela ONU, né, que já estão aí, de certa forma, reorientadas pela Fundação Rockefeller e pela Fundação Ford, nessas 2 conferências, as feministas elas vão se juntar, como combinado lá no Rio em 92, elas vão combinar e vão colocar no relatório da Fundação Ford a palavra gênero no lugar da palavra sexo, o que vai passar despercebido, né, pelas ONGs do direito à vida, porque, obviamente, as ONGs do direito à vida que estão ali também participando dessa conferência, né, na busca de um consenso. A gente tem que lembrar que as conferências da ONU são verdadeiras reuniões que são travestidas de uma certa liberdade de debate para chegar a alguns consensos que são mais ou menos direcionados. Então é um negócio assim que já é falso desde a estrutura, né? Já que tudo ali está sendo bancado e sendo ideologizado pelas fundações Ford e Rockefeller. Então o que acontece? As ONGs de preocupação pela vida, né, as ONGs a favor da vida, elas estão muito preocupadas sobre a questão do relatório que está relacionando, né, a saúde reprodutiva ao aborto. A questão ali é não passar o aborto de forma alguma, visto que aborto é assassinato, é um atentado claro, né, à dignidade da pessoa humana, à vida da pessoa humana, né? Só que aí as feministas, o que elas fizeram? Elas, de uma forma muito sagaz, né, assim, muito escondida, elas no relatório substituíram a palavra sexo pela palavra gênero, o que passou mais ou menos despercebido pelos grupos pró-vida, né, pelos grupos que estavam ali lutando contra já a famigerada cultura da morte. Né? Então, o gênero, ele substitui a palavra sexo nos relatórios. E é aí que mora o perigo. É aí que a ideologia de gênero entra
mais ou menos nas relações sociais. Por quê? Porque a palavra gênero substituindo a palavra sexo não foi uma ação ingênua, obviamente, das feministas, que já estavam combinando isso há mais ou menos 3 anos. Então, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender por que a palavra gênero é uma espécie de cavalo de Troia. Né? Por que a palavra gênero é simbolizada realmente por uma ideologia? Né? Qual é o malefício da palavra gênero aparecer no lugar da palavra sexo nos relatórios das fundações entregues ali à ONU, na busca de algum consenso nesse sentido? O caso é que, tão logo a palavra gênero entra no lugar da palavra sexo, ela passa a ser uma palavra corriqueira, que vai participar dos debates públicos a partir de então. E, obviamente, isso vai chamar a atenção, para que as pessoas procurem saber o significado verdadeiro da palavra gênero. Então, o que acontece? A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: esse tipo de estratégia de substituir uma palavra por outra é uma estratégia reconhecida já como modus operandi de qualquer ideologia, na qual se tem o objetivo de permear o tecido social. A primeira coisa que deve se fazer é naturalizar algumas palavras que não estão dentro do circuito do tecido social. Né? Então, como é que uma ideologia geralmente ela age? Né? Ela primeiro traz uma palavra de forma sorrateira, substituindo outra palavra de uso corriqueiro. Aos poucos vai introduzindo essa nova palavra, né, nos debates públicos, e logo depois vai esvaziando a relação de identidade dessa nova palavra com a palavra antiga e trazendo um novo significado, de maneira bem lenta e gradual. Depois que essa palavra já está pertencendo aos debates nos grandes meios de comunicação, como por exemplo a escola ou a grande mídia, aí sim um novo sentido é colocado e as pessoas já estão mais preparadas para aceitar o novo sentido. E pronto, a reforma está feita. Já era, o cavalo de Troia já entrou com o seu verdadeiro significado. Geralmente as ideologias, né, que querem trabalhar no âmbito popular, no âmbito do debate público, dentro do tecido social, elas agem sempre dessa forma, uma espécie de modus operandi, o modus operandi cavalo de Troia. Por isso que gênero é uma palavra engodo, né? Por isso que gênero é sim uma ideologia. Né? Agora, como é que isso funcionou na prática? Né? O que aconteceu na prática para nós percebermos o gênero como um cavalo de Troia? Né? O que aconteceu na prática foi o seguinte: quando a palavra gênero substituiu a palavra sexo, é óbvio que, em um primeiro momento, gênero está se referindo em termos de relação de identidade com a palavra sexo. Então, quando se lia a palavra gênero, tinha-se a ideia do sexo biológico. Bom, aqui está falando de homem e de mulher, falando de macho e de fêmea. Né? Então você tem um gênero masculino e o gênero feminino. Só que qual é a grande jogada ideológica, né, do termo engodo? A grande jogada ideológica é a seguinte: gênero, na verdade, já é um termo utilizado para a designação das palavras. Não é isso? Quando nós usamos a nossa linguagem, nós usamos também o gênero. Então, as palavras que fazem referência às coisas, elas geralmente fazem dentro do gênero masculino, feminino ou neutro. Não é isso? Então, por exemplo, a garrafa, né? O copo, a xícara. Então, percebam que existe aí a designação de gênero masculino e feminino destinado às coisas que competem à nossa realidade. Só que tem um detalhe: as coisas que competem à nossa realidade, elas não são definidas por um sexo biológico. Não é isso? Os objetos inanimados não têm sexo biológico. Né? Então o gênero masculino e feminino ele é aplicado de forma mais ou menos arbitrária. É óbvio que não é totalmente arbitrária, tem toda uma questão simbólica na construção das palavras, mas que não cabe aqui porque aqui não é aula de filosofia da linguagem e nem aula de simbologia. Mas, para o que serve para nós aqui, as palavras, elas dão indicativo das coisas inanimadas, dos objetos inanimados, ou seja, dos objetos sem vida, através de gênero masculino, feminino e neutro. Mas esses gêneros são construídos, são colocados de forma mais ou menos arbitrária. Né? As feministas sabiam disso. A Fundação Rockefeller sabia disso. A Fundação Ford sabia disso. Então, quando o gênero extrapola o universo dos objetos inanimados e vem para as relações humanas sociais, aí o negócio fica muito complicado. Porque aí começa a surgir um novo significado para o termo gênero descolado do sexo biológico. Aí você começa a enxergar os seres humanos de duas formas. Você tem ali o sexo biológico
Em contraposição ao sexo biológico, você tem o gênero. E o que seria o gênero? O gênero vai funcionar como funciona para as coisas inanimadas. Ou seja, vai ser uma espécie de papel social que eu quero exercer, no qual eu escolho de forma mais ou menos arbitrária, como nós escolhemos as palavras na linguagem em referência aos objetos inanimados. Não é assim que a coisa funciona, né? Então o gênero, ele aos poucos vai se desgrudando do sexo biológico para se transformar em uma outra coisa, em uma espécie de sexo psicológico, podemos dizer assim. Né? De forma mais ou menos arbitrária, eu escolho qual é o meu gênero. Eu escolho qual é o meu gênero. Então o gênero que antes tinha uma relação de identidade com o sexo biológico, agora se desgrudou do sexo biológico e passa a significar outra coisa. Passa a significar o papel que eu quero exercer de forma mais ou menos arbitrária. Perceberam como a coisa funciona? Então o negócio é bem ardiloso. Né? A estratégia ela é bem escamoteada. Não é isso? E é aí que a gente chega à conclusão que o gênero, na verdade, tinha como finalidade trazer a ideia de que o indivíduo pode construir livremente o seu sexo psicológico, livremente o seu gênero, descolado da determinação do sexo biológico. Perceberam o negócio? Agora, quando o gênero, então, se descola do sexo biológico, se descola da determinação do sexo biológico, ele volta para ressignificar o termo sexo. Porque aí o que vai acontecer? Pois bem, se eu de uma maneira mais ou menos arbitrária escolho qual gênero eu quero exercer, então não há razão nenhuma de eu ser determinado pelo meu sexo biológico. Então o gênero, ao voltar para o sexo biológico, ressignifica o sexo biológico, dizendo o seguinte, olha, peraí, cara, na verdade mesmo, se a perspectiva do gênero sempre existiu desde o começo dos tempos e somente agora nós estamos redescobrindo, então possivelmente não existe esse papo de sexo biológico. Sexo, na verdade, é algo socialmente construído. Socialmente construído. Então, por exemplo, quando eu falo o meu sexo biológico é o sexo masculino, né? No fundo, esse termo homem, esse termo masculino, esse termo macho, é uma designação dada pela sociedade, na qual houve, através de guerras políticas, uma espécie de sexo construído socialmente. Então, olha que coisa incrível. Então, na verdade, o gênero ele volta ao sexo biológico, retira a biologia da jogada e coloca o social na jogada, dizendo que, na verdade, o sexo ele é socialmente construído. Então, olha como é que a questão do sexo biológico vai perdendo força depois do momento que a palavra engodo, gênero, entra nos relatórios da ONU. Olha como é que gênero está presente em tudo hoje. Hoje, quando você vê uma propaganda qualquer de cunho de manifesto, de cunho político, você já não vê a palavra sexo, você já vê a palavra gênero, que carrega tudo isso junto com ela. Entende a questão? Porque a palavra gênero, tão logo ela entra no tecido social, ela começa a ter uma espécie de articulação bem complexa com todos os outros termos que já estavam presentes no tecido social. Então o gênero ele entra e vai ressignificando todos aqueles termos que já estavam inseridos no tecido social. Eu até fiz uma lista aqui de termos. Opção sexual, igualdade sexual, direitos sexuais e reprodutivos, igualdade e desigualdade de gênero, empoderamento da mulher, patriarcado, sexismo, cidadania, direito ao aborto, gravidez não desejada, tipos de família, casamento homossexual, sexualidade polimórfica, parentalidade, heteronormatividade, homofobia, etc. Todos esses termos que já foram inseridos no tecido social por conta, né, da ação ativista desses grupos, com muito dinheiro da Fundação Ford, agora eles são ressignificados e eles entram numa espécie de ordenamento, de articulação complexa com o termo gênero. Então o termo gênero ele entra, ele vai destruindo o significado original de todos esses termos e vai ressignificando todos eles. Então todos eles passam a ser articulados em nome do termo gênero. Então o gênero é um cavalo de Troia que carrega muita coisa dentro. Não é isso? Esperaram a gente dormir, assim como é contado no mito de Odisseu, esperaram todos nós dormirmos para depois nos atacar. Esse é o avanço da cultura da morte.
O dispositivo gênero é um quebra-gelo, que vai destruindo muitos dos obstáculos que eles iriam enfrentar sem a presença do termo gênero. Entende a questão? Por isso o termo gênero é uma ideologia. Por isso que o gênero é uma ideologia. Percebe a questão? Então, vejam bem. Você tem aí um encontro, nesse momento, de duas coisas. Ó. Você tem o sexo construído socialmente. Então, a sociedade auxilia na relação com o indivíduo a construção sexual e social do indivíduo. E, por um outro lado, você tem a construção livre do gênero, que é uma espécie de sexo psicológico. O encontro dessas duas coisas, vai produzir toda a essência da ideologia de gênero. Porque o que vai acontecer agora? Prestem muita atenção. De certa forma, nós temos duas coisas acontecendo nesse momento. Você tem o indivíduo que quer exercer o seu gênero de forma livre, desgarrada do sexo biológico, e ao mesmo tempo ele tem a compreensão de que não existe esse papo de sexo biológico e que o sexo é construído socialmente, pelas relações sociais. Então o jogo mais ou menos intercambiável entre a construção livre do gênero e a construção social do sexo vai formar tudo isso, todo o escopo daquilo que nós chamamos de ideologia de gênero. Então o que vai acontecer? Né? Com o advento da palavra gênero vai vir a ideia muito esquisita e completamente irreal de que o indivíduo tem poder na construção do seu próprio sexo. Seja pela construção livre do gênero, ou seja pela percepção de que o sexo é construído socialmente e não é uma determinação biológica. Percebe a questão? Então essa liberdade total de construção do meu papel social, né, vai ser o escopo total da ideologia de gênero. É um negócio muito louco, né? Muito esquisito. Então você veja, né? Homem e mulher agora não são mais determinações biológicas, né? São papéis sociais construídos ou uma criação ou construção livre e subjetiva. Então isso traz duas implicações. Ó. A primeira implicação, eu posso ser homem ou mulher quando eu quero, e pior, eu posso ser homem naquele momento de acordo com a percepção subjetiva que eu tenho para aquilo que seja homem, para aquilo que seja ser homem, já que não há nenhuma determinação biológica impedindo. Então olha só como é que a coisa funciona. Quando a gente escuta o termo opção sexual, a gente logo lembra de algo que traz a ideia do respeito aos sexos. Só que a opção sexual aqui já está ressignificado pelo termo em go do gênero. Então, respeitar a opção sexual é, no fundo, respeitar, olha só que doideira, hein? Respeitar aquilo que eu quero definir subjetivamente para o que seja homem e o que seja mulher. Então é o reino dos esquizofrênicos, né? O reino dos loucos. Percebe a questão? O que o gênero está fazendo é: não observe a realidade com seus olhos. Acredite naquele papel social ou naquele gênero construído livremente pelo indivíduo. Então é um negócio maluco. Eu vou ter que esperar o indivíduo se apresentar como ele é e negar tudo aquilo que eu estou observando, já que o sexo biológico perde força. Ora, se o sexo é construído socialmente e se ao mesmo tempo o gênero é construído livremente por cada pessoa, então acabou homem e mulher, não são determinações biológicas mais. Homem e mulher passam a ser aquilo que eu quero que seja. E eu posso interpretar esses papéis sucessivamente no momento em que eu quiser. Isso é que é designado hoje como opção sexual. Olha o problema do negócio, né? Agora você veja. Se então o gênero ele é construído de forma totalmente autônoma, é óbvio que vai cair por terra todas aquelas determinações biológicas. Como, por exemplo, a complementaridade entre homem e mulher. A complementaridade biológica entre homem e mulher cai por terra e passa a ser um discurso que visa enganar a justiça social. Olha que coisa maluca. Porque não existe esse papo de sexo biológico. O sexo ele é construído socialmente. Então não há complementaridade entre homem e mulher.
Percebe a questão? E aí o que vai acontecer? O casamento, a formação da família, que ocorre através da estrutura, da complementaridade entre homem e mulher para gerar a vida, vai ficar apenas como mais uma opção sexual. Mais uma opção sexual. E vai haver uma horizontalidade, ou seja, vão colocar no mesmo patamar, no mesmo grau, todas as relações sexuais que a gente imaginar. Visto que homem e mulher são, na verdade, sexos construídos socialmente. Então não vai ter mais a questão da complementaridade entre homem e mulher a partir dos preceitos biológicos. Percebe? É por isso que a palavra, a palavra, quando as pessoas começam a usar por demais a palavra, olha, você é heterossexual ou não? Essa palavra heterossexual, ela começa a ser substituída pelo termo heteronormatividade. Para trazer que ideia? Para trazer a ideia de que, na verdade, o costume voltado à complementaridade entre homem e mulher é uma norma criada socialmente. Como qualquer outra norma criada socialmente. Então a gente entra num relativismo maluco. Então o casamento entre homem e mulher para a formação da família e geração da vida vai ficar no mesmo patamar do sexo sem compromisso, da coabitação sem compromisso, das relações ocasionais, da prostituição, da pederastia, do bestialismo, da pedofilia. Ué, mas é óbvio. Se a opção sexual rasgou, jogou no lixo a determinação biológica de complementaridade entre homem e mulher, tudo é papel social exercido de maneira livre. Então todo desejo sexual aflorado deve ser respeitado. Então tá tudo no mesmo patamar. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Quando você vê casos por aí da mulher que pede a justiça, né, isso aconteceu alguns anos atrás, esqueci qual país, a gente vai falar melhor sobre esses exemplos na nossa quarta aula. Mas uma mulher que pediu na justiça o direito de se casar com uma árvore, olha, a justiça vai ter que dar o direito, cara. Porque o termo gênero já está presente na Constituição, não tem jeito mais. E o desejo sexual dela tem que ser respeitado, porque é ela que cria livremente seu gênero. Então chegamos no reino da bestialidade, meu amigo. Pedofilia, não vai ter mais freio para pedofilia. Porque o que impede a criança de já ser educada sexualmente desde cedo? Olha como é que o gênero está ressignificando o termo educação sexual. Porque o sexo que está ali no educação sexual já não é mais o sexo biológico. É o sexo construído socialmente. Olha que coisa curiosa e perigosa. Não é isso? O que vai acontecer depois disso? Agora que o gênero já entrou no tecido social e que esse termo, né, ele tem uma presença de significado mais ou menos esotérico, né? Somente quem estuda o gênero sabe do seu significado, o gênero ele vai rompendo barreiras e vai destruindo toda a tradição. Como uma espécie de quebra-gelo, abrindo espaço para a revolução total da cultura da morte. Olha que coisa incrível. Percebe esse negócio? Então, o que vai acontecer no segundo momento? O Estado vai ter de começar a adaptar as suas ações a esse novo quadro que se apresenta, a essa nova manipulação comportamental, a essa nova engenharia social, que se apresenta através do termo engodo do gênero. Então o que o Estado vai ter que fazer? Ele vai ter que assegurar, de algum modo, o prazer sexual irrefreado de cada indivíduo, visto que já está na obrigação do respeito à construção livre e subjetiva do gênero. Então o que passa a mandar agora é o desejo sexual. Olha como isso é um ataque à dignidade da pessoa humana. Olha como é que isso faz parte da cultura da morte. O homem não foi feito para ter relação sexual como os animais. O homem está acima dos animais. Ele tem uma dignidade de pessoa humana. O homem foi feito para amar. É o amor que deveria ressignificar a relação sexual, o desejo sexual. Elevando o desejo sexual à produção da vida. Agora não. O amor agora é rebaixado ao desejo sexual translocado. E o Estado, pior, ele tem que assegurar esse desejo sexual de cada indivíduo. Porque é óbvio, o gênero já disse lá atrás que o sexo biológico não é determinação nenhuma.
O sexo, na verdade, é construído socialmente. Então esse papo de sexo biológico é mais uma tentativa, um discurso de verdade que quer impor socialmente alguma coisa que nós não queremos. Ó. Olha que coisa maluca. Olha como age a cultura da morte. E o Estado, ao assegurar, em termos de lei, a sexualidade livre, ou seja, a satisfação dos desejos e impulsos sexuais de cada indivíduo, ao mesmo tempo, o Estado vai ter de também trabalhar na questão da gravidez indesejada. Porque quando a gravidez vem, ela não é fruto da complementaridade entre homem e mulher. Ela é algo que está surgindo ali que atrapalha o bom desenvolvimento do ser humano, que para esses loucos nada mais é do que a sexualidade livre e polimórfica. Olha que coisa perniciosa, né? Olha que coisa perigosa. Então o Estado passa a agir politicamente para organizar a sociedade e tentar, de alguma forma, abrandar a gravidez não desejada. Olha que louco. E aí o que vai acontecer? Você vai ter o exercício da sexualidade de todas as suas formas, de maneira polimórfica, que terá de ser respeitada por todos, inclusive protegida pelo Estado. E aí o que o Estado vai ter de fazer? Ele vai ter de agir na área voltada aos direitos sexuais e reprodutivos, ou saúde sexual reprodutiva, que na verdade verdadeira, agora ressignificado pelo gênero, nada mais é do que tomar medidas para que o filho que vai nascer não atrapalhe os desejos sexuais daquele indivíduo. Daí, obviamente, o pedido da legalização do aborto, não é isso? Daí, obviamente, o pedido de que, a percepção de que o feto não é um ser humano, né? Ou seja, todo e qualquer obstáculo que possa atrapalhar o livre devir do desejo sexual de cada indivíduo deve ser de alguma forma rechaçado pelo Estado. E aí o Estado começa a perceber, através dessa nova ótica do gênero, dessa reengenharia social, começa a perceber que deve agir também na desigualdade de gênero. Então olha só que loucura, hein? Se lá nos primeiros movimentos feministas você tem uma tentativa de busca dos direitos da mulher para se igualar ao homem, para que as mulheres tenham o mesmo poder de ação que os homens, né? Porque antigamente os movimentos feministas enxergavam da seguinte modo: olha, o homem tem uma vida particular, o homem tem uma vida pública, uma vida voltada para o trabalho, e a mulher uma vida privada, de cuidar dos filhos. Isso não é justo porque a mulher não está participando da vida pública, então ela não tem força política, né? Agora não. Agora não se fala nesse tipo de desigualdade entre os sexos, mas agora desigualdade de gênero. E ferrou, porque a palavra engodo do gênero traz todo esse arcabouço que eu estou falando para vocês desde sempre. Porque não há determinação biológica do que é homem e do que é mulher. Então o que seria desigualdade de gênero? Desigualdade de gênero seria a percepção de que o gênero que eu construo livremente não está tendo os mesmos direitos do gênero que é construído livremente pela outra pessoa. Então nós temos que fazer o quê? Colocar todos no mesmo nível, igualá-los. Então olha que coisa maluca. Primeiro pedem para cada um criar o seu próprio gênero. Segundo a Judith Butler, inclusive, o número de gêneros existentes no mundo é o número de pessoas existentes no mundo, mas logo depois pede a igualdade total dos gêneros. Então passa a se enxergar tudo que atrapalha o desejo sexual como um obstáculo, ou seja, como algo que propaga a desigualdade de gênero. Então, por exemplo, a criança vai, o bebê que tá para nascer vai atrapalhar isso daí. Então, vamos matar o bebê. Direito ao aborto. Empoderamento da mulher. A mulher tem que ser empoderada, beleza, mas a mulher aí no caso não é a mulher do sexo biológico. É a mulher do sexo construído socialmente ou a mulher gênero construída livremente, de maneira subjetiva. Percebe a questão? Então busca-se a ideologia de gênero, a igualdade de gênero, desculpa. Que eu até anotei aqui, eu disse, olha, a igualdade de gênero, portanto, nada tem a ver com igualdade de direitos entre homem e mulher. Significa que homem e mulher são idênticos por serem intercambiáveis de acordo com a autonomia de se escolher o seu próprio gênero. A diferença biológica passa a ser, então, um obstáculo à ideologia de gênero. Olha que coisa maluca.
passa a ser um obstáculo à ideologia de gênero. Então, toda vez que alguém discursar a favor do sexo biológico, afirmando as diferenças biológicas entre homem e mulher, essa afirmação vai ser interpretada como uma afirmação sexista. Olha que coisa maluca. Vai ser interpretado como uma afirmação que serve de obstáculo à igualdade de gênero. Olha que coisa doida. Então, o que seria o sexismo? Como eu anotei aqui, ó, o sexismo seria qualquer limite imposto à conduta sexual. Entendeu a questão? Então, olha só. Se estamos em busca da igualdade de gênero, e gênero é determinado não pela biologia, mas criado livremente pelo indivíduo ou construído socialmente, então qualquer obstáculo a essa criação livre do meu gênero vai ser interpretado como um ato sexista. Olha que coisa maluca. Então, por exemplo, proibir a prostituição é considerado um ato sexista. Proibir o incesto é considerado um ato sexista. Proibir a pedofilia é considerado um ato sexista. Então, qualquer lei ou limite que atrapalhe o desenrolar do papel social criado por mim mesmo vai ser considerado um ato sexista. Olha que coisa maluca. Né? Ou um ato homofóbico, que é um termo que também está na moda. Então, toda vez que eu afirmo a sexualidade biológica, obviamente eu vou ser interpretado como um homofóbico, como uma espécie de fobia à igualdade total de gêneros. Porque homofobia aqui é a fobia à igualdade total de gêneros, ou seja, ao respeito máximo a todos os desejos sexuais, por mais loucos que eles possam ser. Então, qualquer coisa que atrapalhe a bissexualidade, a transexualidade, o travesti, o transgêneros, o incesto, a pedofilia, ou qualquer coisa que sua imaginação fecunda conceber, vai ser considerado um ato homofóbico ou sexista. Então, olha onde nós entramos, cara. Olha a seriedade desse negócio. Então, perceba, não tem escapatória. A ideologia de gênero visa, no final das contas, destruir, acabar, extinguir com a dignidade da pessoa humana. Percebe a questão? É óbvio que, se o desejo sexual translocado, a matéria-prima do papel social que eu quero exercer em termos de gênero, e eu estou buscando ao mesmo tempo igualdade total de gêneros, então todos os meus desejos sexuais devem ser respeitados, inclusive pela lei. É o reino dos loucos. Então é óbvio que eu posso me transformar no dragão. O Estado vai me defender nisso. É óbvio que eu posso querer casar com uma árvore. Teve um caso também do cara que pediu para casar com ele mesmo. É óbvio, isso tudo vai ter que ser respeitado. Porque isso tudo simboliza a igualdade total de gêneros. Olha que coisa maluca. Então o respeito às diferenças, no fundo, é uma busca de igualdade total entre os gêneros. Todo desejo sexual tem que ser respeitado, não importa como. Olha que coisa louca, né? Então, você percebe claramente, com a aula de hoje, que o gênero é uma ideologia. Que o gênero visa destruir a identidade humana, a dignidade da pessoa humana. Percebe? Então, ó, o amor e a amizade são substituídos pela relação sexual livre e sem compromisso. O matrimônio é substituído por uma coabitação sem compromissos. O amor de pai e mãe pelo filho passa a ser a busca pela morte e assassinato do próprio filho. As crianças, olha que coisa impressionante, as crianças que até então deveriam construir naturalmente, de maneira orgânica, a sua maturidade, agora elas devem ser iniciadas no sexo através da educação sexual, que já está com a ressignificação do gênero. Então as crianças têm que aprender desde cedo aborto, que o aborto é bom, que ele não precisa ter responsabilidade com o sexo, que ele pode se masturbar desde sempre, que a relação sexual entre eles é mais do que natural, e por aí vai. Então percebam que tudo aquilo que o homem almeja do alto, que na verdade faria o produzir a cultura de verdade,
é solapado e destruído por essa cultura da morte, como bem definiu o nosso então Papa João Paulo II. Então o que a gente está estudando aqui não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. Se nós não agirmos agora, o termo gênero, ele entra nas relações sociais, como ele já está na grande mídia e nas escolas, e passa a integrar também a nossa legislação. Aí já era. Aí já era. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela paciência. Fiquem com Deus. No mês que vem nós vamos ver a terceira aula da ideologia de gênero e vamos investigar as raízes filosóficas da ideologia de gênero. Então vai ser uma aula mais de filosofia. Nós vamos tentar aqui provar que o gênero é uma ideologia filosoficamente, tá? Através da busca pela verdade, que é o que nos alimenta de verdade. Ok? Fiquem com Deus, até mais, até a próxima.